Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos ver hoje a questão dos secretários de Estado do Distrito Federal. Vamos estudar os artigos que envolvem essas autoridades. Só que antes eu queria voltar no artigo 99, que ficou uma polêmica, eu fiquei na dúvida, porque eu li a redação do artigo e eu fiquei sem entender. Mas depois eu entendi e eu quero deixar bem claro o que o artigo 99 quer dizer. Vamos lá? Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou outra função na administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ressalvada a posse em virtude do concurso público. Vamos parar até aqui. O que acontece? A pessoa está exercendo o mandato de governador. Ela quer assumir outro cargo público ou função pública na administração pública direta ou indireta, seja federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Ela pode fazer isso? Não. Contudo, isso aí essa parte aqui, o legislador ele não foi muito claro, mas eu entendi. Quando ele fala assim, ressalvada a posse em virtude público, significa o seguinte, que antes daquele indivíduo exercer o mandato de governador, se ele tomou posse no concurso público, né, está exercendo o cargo público, e aí ele é eleito governador, ele fica afastado do cargo público dele, mas ele não perde esse cargo público. Enquanto ele exercer o mandato eletivo de governador, ele fica afastado do cargo público que ele adquiriu em virtude de concurso público, mas ele não perde esse cargo público. Ficou claro até aqui? E vão ser observados o artigo 38, inciso 1, 4 e 5 da Constituição, que eu já li com vocês. Então, eu queria só esclarecer essa questão para não deixar dúvidas, ok? Vamos agora para a parte dos secretários de Estado. Esse vídeo, pessoal, eu vou fazer e ele vai ser bem curto, porque se eu me estender mais, eu vou misturar dois assuntos que são bem distintos e aí não vai ficar legal, tá certo? Então, vamos começar com o artigo 105. Os secretários de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos no exercício dos direitos políticos, aplicando-se o que está no artigo 19, parágrafo 8º. Então, observação, né? Para ser secretário de Estado, quais são os requisitos? Tem que ser brasileiro, tem que ter mais de 21 anos. Se tiver 21 anos, não pode ser, tem que ser 21 para cima. E está no exercício dos direitos políticos. Além de observar o que está no artigo 19, parágrafo 8º. Pessoal, eu vou abrir aqui porque eu tô lendo pela lei orgânica do Word, né? Não é pela lei orgânica. Só um instante.
Eita, isso aqui tá confuso. Peraí. Vamos ver se vai. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do DF obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação e interesse público. E também ao seguinte, parágrafo 8º. Vamos ver se a gente vê. Não tô conseguindo ver. Pera aí, pessoal. Tá. No final eu volto, leio o artigo 105 com vocês e volto para ler o artigo 19, parágrafo 8º, senão eu vou ter que subir a lei lá em cima. E aí vai ser complicado. Mas vamos lá. No final eu volto, ok? Parágrafo único. Compete aos secretários de Estado do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas nessa lei orgânica e nas demais leis, exercer. Então, quais são as competências? Observação. Competências dos secretários de Estado do Distrito Federal. Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração do Distrito Federal na área de sua competência. Então, primeiro, exercer, vamos colocar assim, a supervisão, né? A supervisão dos órgãos e entidades da administração do Distrito Federal na área da sua competência, né? 2. Referendar os decretos e os atos assinados pelo governador referentes à área de sua competência. Então, referendar, marque essa palavra, referendar os decretos e os atos assinados pelo governador. Então, marque aí a palavra governador. Expedir instruções para execução de leis, decretos e regulamentos. Então, expedir instruções, marque a palavra instruções, para execução de leis, decretos e regulamentos apresentar ao governador relatório anual de sua gestão. Então, quarta competência, apresentar ao governador relatório anual, marque a palavra anual, de sua gestão, né? Então, de sua gestão. Praticar atos pertinentes às atribuições que lhe foram outorgadas ou delegadas pelo governador do DF. Então, praticar atos
que foram outorgados ou delegados pelo governador do Distrito Federal comparecer à Câmara Legislativa, então comparecer à Câmara Legislativa e às suas comissões, nos casos e para fins indicados na lei orgânica, delegar aos seus subordinados, por ato expresso, marque a palavra expresso, por ato expresso, as atribuições definidas na legislação. Então, marque essa expressão, delegar aos seus subordinados, por ato expresso, as atribuições previstas na legislação. Importante também nessa questão de referendar decretos e atos assinados pelo governador. O que significa a palavra referendar? Vamos ver? Referendar é assinar um documento como responsável, né? Então, ele assina, o secretário de Estado do DF, ele vai assinar, né? Se o governador ele expedir um decreto, ele assina, né, confirmando aquele decreto do governador, apoiando aquele decreto do governador. Ou então, um outro ato assinado pelo governador, aí vem o secretário de Estado e assina junto com o governador para confirmar, né, que eles estão de acordo com aquele ato. Artigo 106. Os secretários de Estado do Distrito Federal poderão comparecer à Câmara Legislativa do DF ou a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa ou por convocação, para expor assunto relevante de sua secretaria. Então, observação. Os secretários de Estado do DF poderão comparecer à Câmara Legislativa do Distrito Federal e às suas comissões por iniciativa própria ou por convocação para expor assunto de sua secretaria. Ok. Artigo 107. Os secretários de Estado do Distrito Federal serão nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade processados e julgados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ressalvada a competência dos órgãos judiciários federais. Tá. Então, observação. A gente até viu, né, pessoal, que a questão do governador e do vice-governador cometer crime de responsabilidade, nesse caso, eles são processados e julgados pela Câmara Legislativa do DF, né? E vimos também a possibilidade dos secretários de Estado do Distrito Federal
cometerem crimes de responsabilidade, assim como o governador. E aí, nos casos de crime de responsabilidade cometido por secretário de Estado do DF, tanto nos crimes de responsabilidade, né, como nos crimes comuns, eles são processados e julgados pelo TJDFT, certo? Ressalvada a competência dos órgãos judiciários federais. Então, lembrar, tá? Que secretário de Estado do Distrito Federal, tanto no crime de responsabilidade como no crime comum, será processado e julgado pelo TJDFT. Se falar que é pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, tá errado. É pelo TJDFT. Parágrafo 1º. São crimes de responsabilidade dos secretários de Estado do Distrito Federal os referidos nos artigos 60, inciso 12 e 101, bem como os demais previstos em lei, incluída a recusa ou não comparecimento à Câmara Legislativa ou a qualquer de suas comissões quando convocados, além da não prestação de informações no prazo de 30 dias ou fornecimento de informações falsas. Então, coloque como observação. A gente viu isso no bloco passado, né? Que aqueles mesmos atos que ensejam crime de responsabilidade por governador, se praticados por secretários de Estado do DF, ensejam também crime de responsabilidade, né? E o não comparecimento, quando é convocado pela Câmara Legislativa ou por qualquer de suas comissões, também configura crime de responsabilidade. E temos outra previsão aqui no parágrafo 1º, né? Que eu quero que você anote. É crime de responsabilidade por parte do secretário de Estado do DF a não prestação de informações no prazo de 30 dias. Marque este prazo, tá? No prazo de 30 dias. E o fornecimento de informação falsa. Parágrafo 2º. O acolhimento de denúncia pela prática de crime de responsabilidade acarreta o afastamento do secretário de Estado do Distrito Federal do exercício de suas funções. Observação: no caso de crime de responsabilidade cometido por secretário de Estado do Distrito Federal, é recebida a denúncia, isso vai implicar em afastamento do secretário de Estado do Distrito Federal do exercício das suas funções. Né? Então, se o secretário de Estado do Distrito Federal cometer crime de responsabilidade, assim que for recebida a denúncia por crime de responsabilidade cometido pelo secretário de Estado do DF,
esse secretário de Estado do DF fica afastado automaticamente das suas funções. Agora nós vamos falar o Conselho do Governo. A gente até viu que é uma competência privativa do governador do Distrito Federal nomear os membros, né, escolher ou nomear os membros do Conselho do Governo, certo? E vamos estudar um pouco sobre Conselho do Governo. Conselho do Governo. Artigo 108. O Conselho do Governo é um órgão superior de consulta do governador do Distrito Federal, que o preside. Então, quem é presidente do Conselho do Governo? O próprio governador do Distrito Federal, e do qual participam. Aí nós temos aqui a composição, né? Vamos lá, então, artigo 108. O Conselho do Governo é um órgão superior, marque a palavra superior, de consulta, marque a palavra consulta, do governador do Distrito Federal. Né? Então, o Conselho do Governo, ele é um órgão consultivo. E aí, quem é o presidente? O presidente do Conselho do Governo é o próprio governador do Distrito Federal. E aí a gente vai ver a composição dele, ok? Vamos lá, a composição do Conselho do Governo. Ele é composto, além do governador, né, do DF, pelo vice-governador do Distrito Federal. Ele é composto pelo presidente da CLDF, marque a palavra CLDF. É composto também pelos líderes da maioria e da minoria da CLDF. Se falar que é só pelos líderes da minoria, está errado. É pelos líderes tanto da maioria como da minoria da CLDF, pelo presidente da CLDF, pelo vice-governador do Distrito Federal, pelo procurador-geral do Distrito Federal, certo? Então, o PGDF, ele compõe o Conselho do Governo, e também por 4 cidadãos brasileiros, marque a palavra brasileiros, natos, marque a palavra natos, se falar naturalizados tá errado, é natos, residentes no Distrito Federal, tem que ter residência aqui no DF há pelo menos 10 anos, então tem que ter residência por no mínimo 10 anos no Distrito Federal, marque a palavra 10 anos.
E esses 4 cidadãos brasileiros natos têm que ser maiores de 30 anos. Se tiver 30 anos, pode? Não, tem que ser maior de 30 anos. Todos com mandato de 2 anos. Vedada a recondução, sendo 2 nomeados pelo governador e 2 indicados pela Câmara Legislativa. Então, eles têm que ter mais de 30 anos, residir no DF há pelo menos 10 anos, tem que ser brasileiro nato. Eles têm, né, todos os 4, todos os 4 vão ter mandato de 2 anos dentro do Conselho do Governo. Marque a palavra 2 anos. Vedada a recondução. Vedada a recondução. Sendo que dos 4, 2 são nomeados pelo governador e os outros 2 são indicados pela CLDF. Tranquilo? Artigo 109. Compete ao Conselho do Governo pronunciar-se sobre questões relevantes suscitadas pelo Governo do Distrito Federal, incluída a estabilidade das instituições e os problemas emergentes de grave complexidade e magnitude. Então, observação. Em relação ao Conselho do Governo, compete ao Conselho do Governo pronunciar-se sobre a estabilidade das instituições e sobre problemas emergentes de grave, marque a palavra grave, complexidade e magnitude. Marque a palavra emergentes. Ok? Parágrafo único. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho do Governo e as atribuições dos seus membros, que as exercerão independentemente de qualquer remuneração. Então, observação importante. Em relação ao Conselho do Governo, lei ordinária regulará a organização e o funcionamento do Conselho do Governo. E também vai regular as atribuições dos seus membros. Que vão exercer
essas atribuições independentemente, marque a palavra independentemente, de qualquer remuneração. Então, marque a palavra lei ordinária. Aqui fala lei. Quando a lei falar assim, lei, só lei, tá falando de lei ordinária. Então, a lei ordinária vai regular o funcionamento e a organização do Conselho do Governo e as atribuições dos seus membros, tá? Que vão exercer essas atribuições independentemente de qualquer remuneração. Não vou adentrar nessa parte de funções essenciais à justiça, porque é um outro capítulo, vai falar de um outro assunto completamente diferente. Então, para não misturar os assuntos, eu vou encerrar por aqui. Mas antes, eu falei, né, para vocês que a gente ia ver o artigo 105, né? Para a gente ver essa questão do artigo 19, parágrafo 8º. Vou voltar aqui para a gente ver que o artigo 19, parágrafo 8º, ele se aplica ao Conselho do Governo. Só um instante. Tá. Peraí, pessoal. Tá. Não, desculpa, pessoal. O artigo 19, parágrafo 8º, se aplica aos secretários de Estado do Distrito Federal, tá certo? Vamos lá ver esse artigo. 19, parágrafo 8º. É proibida a designação para função de confiança ou a nomeação para emprego ou cargo público em comissão, incluindo os de natureza especial, de pessoa condenada em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos, após o cumprimento da pena, salvo se sobrevier decisão judicial pela absolvição do réu ou pela extinção da punibilidade, por ato tipificado como inelegibilidade, prática de crimes previsto no Estatuto da Criança ou do Adolescente, prática de crimes prevista no Estatuto do Idoso e prática de crimes previsto na Lei Maria da Penha. Então, os secretários de Estado, eles não podem exercer função de confiança e não podem ser nomeados para emprego ou cargo em comissão, incluindo os de natureza especial, se forem condenados por sentença judicial transitada em julgado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos, após o cumprimento da pena, se tiver praticado ato inelegível, se tiver praticado algum crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, se tiver praticado crime previsto no Estatuto do Idoso, ou tiver praticado algum crime previsto na Lei Maria da Penha. Tranquilo até aqui? Então, pessoal, eu encerro esse bloco. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver na próxima aula de Lei Orgânica do Distrito Federal funções essenciais à Justiça e eu conto com a sua presença.